Irã Mendonça Cabral. Presente. Náudia Faedo. Terça, né? Turival Nascimento. Luciano Perpétuo. Idelson Mendes. Celso Moraes. Lucivaldo Medeiros. Elecir Perpétuo Garcia. Paulo Henrique Guimarães. Leonardo Fonseca. Elias Cardoso. Presente. Eliane Moraes. Presente. José Antônio Pacheco. Leilton Ribeiro. Presente. Lúcia Helena Batista. Luiz Alves de Oliveira. Maria José Guimarães. Presente. Manuel Pereira dos Santos. Orertes Ferreira. Presente. Anásio Bernardes. Presente. Newton Ferreira. Tá vendo o número regimental sobre a proteção de Deus, declara aberta a sessão ordinária do dia 14 de junho de 2016. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do salmo e oração do Pai Nosso. Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai a todos os povos, porque muito grande é sua misericórdia para conosco. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do ofício 051 de 2016, de autoria do Poder Executivo. Rio Verde, 10 de junho de 2016. Senhor Presidente, solicito de Vossa Excelência gestões no sentido de que se faça alteração no projeto de lei conduzido pela mensagem número 39, cuja ementa é a seguinte: autoriza dação em pagamento para amortização de dívida com o IPARV. Objetivando a modificação da expressão Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Rio Verde, IPARV, para Instituto de Previdência e Assistência à Saúde do Servidor de Rio Verde, IPARV, em todos os artigos que a contiver, em estrita obediência à Lei Complementar 62/79 de 2013. Antecipadamente agradeço a atenção que, por certo, merecerei, ao tempo em que reitero o protesto mais lídimo e apreço. Respeitosamente, Juraci Martins de Oliveira. Momento destinado à apresentação de projeto. Encaminha ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, ofício 051/2016, conduzido pela mensagem 39 do projeto de lei 43, para os devidos pareceres. É o projeto do IPAR, que está mudando razão social. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Senhor presidente, pedi pela ordem para constar em ata com a presença honrosa do pastor Wellington Rocha, coordenador da minha campanha. Gostaria de solicitar ao secretário Marivano que conste em ata com presença honrosa do pastor Wellington Rocha, ex-vereador, meu cabo eleitoral, do maestro Chiquinho, do professor Adonides e do Rafael. Palavra, momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Peço palavra. Com a palavra, vereador Zé Antônio. Bom dia, paz da casa, bom dia, senhores, senhoras. Pedi a palavra para devolver projetos, está devidamente com os pareceres. Projeto 48, 2016, projeto 47, 46, projeto de lei decreto legislativo 23, que os mesmos entram em votação na ordem do dia. Só isso, presidente. Há uma propositura do vereador Zé Antônio que solicita que os projetos devolvidos por ele entrem na ordem do dia. Em votação, os vereadores concordaram, permaneçam como estão, os contrários, manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade.
A palavra continua franqueada para apresentação de projetos e requerimentos. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Senhor presidente, quero cumprimentar os pares da casa, o povo presente, aos internautas. Quero, em especial, também cumprimentar o pastor Wellington Rocha, agradecer pela presença. Projeto de Lei 49/2016, que dispõe sobre a criação do Programa Municipal de Assistência à Criança Portadora de Microcefalia e da outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica criado junto à Secretaria Municipal de Saúde o Programa Municipal de Assistência a Portadores de Microcefalia a ser implantado nas unidades do Sistema Único de Saúde de Rio Verde. Artigo 2º. O programa deverá assistir a criança portadora de microcefalia, bem como informar aos pais quanto aos cuidados e particularidade na criação dessa criança. Deverá contemplar, no mínimo, acompanhamento de fonoaudiólogo, fisioterapia, realização de terapia ocupacional, acompanhamento psicológico dos pais, interação com outras famílias na mesma situação, nos casos necessários, fornecimento de remédios, cirurgia e nos casos passíveis desse procedimento. Artigo 3º. Os locais específicos de ações e divulgação deverá ser pré-estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, sabedora dos locais e regiões de maior incidência e necessidade da aplicação do programa. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta da dotação orçamentária própria, suplementada se necessário. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. A justificativa é o seguinte, senhor presidente, aos nobres pares da casa. A microcefalia não tem cura e o tratamento inclui sessões de fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, pelo menos 3 vezes por semana, para estimular a criança, diminuir o retardo mental e também o atraso do desenvolvimento, do crescimento. Quando a criança tem microcefalia, pode apresentar atraso mental, alterações físicas, como dificuldade para andar, problema de fala, hiperatividade ou convulsões, por exemplo. Além disso, a criança tem a cabeça menor do que o normal, podendo precisar de ajuda para comer, tomar banho ou andar, por exemplo. Portanto, o presente projeto de lei contempla as seguintes ações para melhorar a qualidade de vida da criança portadora de microcefalia. Primeiro, estimular a fala. Para melhorar a capacidade para falar, a criança tem que ter acompanhamento de um fonoaudiólogo, pelo menos 3 vezes por semana. 2, fazer fisioterapia para melhorar o desenvolvimento motor, aumentar o equilíbrio, evitar a atrofia dos músculos e os espasmos musculares. É importante fazer o máximo de sessões de fisioterapia possível, pelo menos 3 vezes por semana, realizando exercícios simples com bola de pilates, alongamento, sessões de psicomotricidade, hidroterapia, também pode ser úteis. A fisioterapia é indicada porque pode ter resultado no desenvolvimento físico da criança, mas também ajuda no desenvolvimento mental. 3, realizar terapia ocupacional para aumentar a autonomia da criança, que deve realizar essa terapia várias vezes por semana, pois a realização das atividades, como escovar dente, tentar comer, utilizando talheres, ajuda a criança a ficar cada vez mais independente, podendo realizar tarefas sozinho. 4, acompanhamento psicológico dos pais e interação com outras famílias. 5, tomar remédio. A criança com microcefalia pode precisar de medicamentos indicados pelo médico, segundo os sintomas que apresentam. 6, fazer cirurgia, se necessário. Em alguns casos, pode realizar a cirurgia sendo feito para permitir o crescimento do cérebro. Pelos motivos acima apresentados, e por saber também, senhor presidente, que nós temos não uma só criança, nós temos várias crianças com microcefalia em Rio Verde. E com certeza, muitos vereadores foram procurados aqui para ajudar a levar essas crianças semanalmente em Goiânia. Então, entendo que é um direito do cidadão, todos os municípios estão equipando a Secretaria de Saúde para esse atendimento das crianças. Tenho certeza que o prefeito vai sensibilizar, sendo um pediatra,
e não vai negar um autógrafo dizendo que esse projeto de lei é iniciativa do Executivo, porque requer gastos. Então, é nesse sentido que eu apresento o projeto e peço também a aprovação pelos pares da Casa. Senhor presidente, projeto de lei 50/2016, que dispõe sobre a criação do Dia da Motivação da Leitura nas escolas. Fica instituído dia 11 de agosto, o Dia da Motivação da Leitura, porque também é o Dia do Estudante. Nesse dia haverá trocas de livro entre os estudantes em todas as escolas da cidade de Rio Verde. No caso do dia 11 de agosto, se coincidir com o final de semana, o Dia da Motivação da Leitura pode ser até antecipado para uma sexta-feira, por ser um dia letivo. Artigo 3º, os livros poderão ser de literatura, gibis, paradidático, podendo ter variados temas e classes indicativas. Artigo 4º, os livros deverão ser encaminhados ao Grêmio Estudantil ou coordenação pedagógica, na falta daqueles da unidade escolar, com no mínimo uma semana de antecedência. 5º, todos os livros deverão ser de boa qualidade, com assuntos positivos e relevantes, sem alusão a preconceito de qualquer espécie, sem preceitos de educação moral, além de estar em bom estado de conservação. Artigo 6º, a unidade escolar poderá promover um trabalho pedagógico que abranja todos os alunos, a fim de conscientizá-los sobre a importância da leitura e o cuidado com o manuseio. Artigo 7º, visando a boa organização, os alunos que trouxerem os livros receberão a mesma quantidade entregue na hora da troca. Senhor presidente, a justificativa que a propositura é evidenciar a leitura nos seus diversos artigos, aspecto e possibilidade, e demonstrar a importância da criação do hábito da leitura desde as séries iniciais. Assim, nos projeta a vereadora Lúcia Batista, do PRP. Senhor presidente, agora eu gostaria de chamar a atenção dos pares da Casa para uma leitura, às vezes, para muito, pode parecer cansativo. Eu tenho visto aqui nessa Casa de Lei, quando se trata de decreto legislativo ou de comenda, parece que não interessa, que não interessa, só interessa a quem apresentou. É preciso mudar essa cultura aqui, né? E da qual eu também me incluo. É preciso dar uma atenção maior nas pessoas que recebem a comenda. Eu estou apresentando o projeto legislativo, senhor presidente, número 24, que concede a comenda a Sebastião Arantes, a pessoa que menciona. Artigo 1º, concede a comenda a Sebastião Arantes ao ilustríssimo senhor João Venâncio Soares, em razão do serviço prestado à comunidade rioverdense. Essa necessidade, senhor presidente, como tem tantos, né? Tantos trabalhadores, tantas pessoas que não têm destaque, às vezes, que prestaram um serviço relevante à nossa comunidade. São pessoas simples. Esse caso mesmo do João Venâncio me chamou a atenção quando eu fui convidado para o aniversário dele, que a esposa é professora, e que vieram tantos doutores de fora, de Uberaba, de Brasília, e quando eles começaram a ler, sabe, o currículo e o trabalho do João Venâncio, eu comecei a assustar. Mas esse homem simples, humilde, que está aqui, né, ao lado da gente, prestou tamanho serviço, né, principalmente em especial, vereadora Náudia, a agricultura. Então chamou atenção. Então eu gostaria de passar a ler. Pode ser às vezes cansativo, mais rápido, porque nós temos sim que reconhecer a grandeza desses que produzem, em especial a agricultura. Até chamou a atenção que nós não temos uma comenda com o nome dos maiores, desses que mais incentivaram a agricultura no município de Rio Verde. É por isso que peguei a carona na comenda Sebastião Arantes. Essa casa deve ainda nesse mandato de criar, né, essa comenda dedicado à agricultura, ao agronegócio e à pecuária, porque é isso que faz a nossa região, sabe, é ser produtiva, manter o PIB, ser referência no estado e no Brasil. Então, vamos... Pela ordem, vereadora Lúcia. Histórico da agricultura no Centro-Oeste. Rio Verde, capital do agronegócio. Aí eles começaram perguntando, será que foi mesmo?
Aí começa. Salta os olhos o progresso alcançado em aproximadamente 40 anos, quando se confrontam os dados da tabela de levantamento feita em 74, congregando dados de 9 municípios e a informação atual do IBGE, usando de sistemática criada por João Venâncio Soares, com valores exclusivos do município de Rio Verde, Goiás. Identifica que apenas esse município foi capaz de produzir, em 2012 e 2013, cerca de 1,93 mil toneladas de grãos, significando um faturamento superior a 1 bilhão e 200 milhões em reais. Com certeza, é uma figura que revela, sem sombra de dúvida, o mérito indiscutível, tanto dos técnicos quanto dos produtores. E o município de Rio Verde, por sua posição... Pela ordem, vereadora Lúcia. É refletido como exemplo e lidera o progresso agropecuário do Centro-Oeste. Está desligado. Pelo entendimento do equilíbrio necessário entre os primária e a preservação dos recursos naturais, renováveis e não renováveis. A área de financiamento, a informação é de que 1% do crédito rural brasileiro é aplicado aqui. Destaque para o Banco do Brasil, pioneiro nessa modalidade de suporte financeiro, que ao longo desse período vem se estruturando e adaptando às novas tecnologias e necessidades na área da extensão rural. Essa característica fica evidente quando se lembra que, em 1974, a agência de Rio Verde não tinha engenheiro agrônomo em seu quadro. A carteira agrícola era composta de funcionários sem formação agronômica. Sequer sabiam da existência do MCR, Manual do Crédito Rural. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu estou, assim, pode parecer cansativo, mas eu entendo que isso é a história do avanço da agricultura de Rio Verde. Portanto, essa Casa de Leis tem que conhecer, pelo menos ouvir, né? Porque trata-se de um histórico, nem não é homenagem. Peça a palavra. Palavra, vereador Paulo Henrique. Ceder meu tempo à vereadora Lúcia Batista. Vossa Excelência tem 5 minutos agora, vereador. Na década de 1980, foi criada uma superintendência em Goiânia que tomou as decisões mais próximas e ágeis, né? A Comigo, a Cooperativa Mista dos Produtores Rurais do Sudoeste Goiano, que teve os seus primórdios em 74, também se mostra como um gigante de carreira tecnológica e de suporte técnico. A industrialização com enfoque direto na produção agrícola também incrementa demandas paralelas de outros segmentos. O status financeiro emergente exigiu a função das mudanças socioeconômicas da comunidade. Então veio nessa época, o Jornal News apresentou em vários capítulos a história dessa evolução, inclusive citando João Venâncio Soares, que é um engenheiro agrônomo, advogado, é engenheiro da segurança do trabalho, gestor, auditor e perito ambiental. Aqui diz que quem está com a idade entre 60 e 80 anos, agora em 2016, que é o caso do narrador e do personagem do evento, vive uma interface da história do planeta Terra. Para evidenciar tal referência, é bom lembrar alguns aspectos, né? Que diz que na década de 50, os telefones absolutamente precários, se comparado com os de hoje, o avanço das máquinas, a chegada, né, em grande parte, dos sulistas, né, e é nesse período que se viu a grande transformação, que chegou um pouco atrasado na região de Rio Verde. Então, ele conta a parte interessante, senhor presidente, e aos pares da casa, né, que ele fala aqui dos primeiros que começaram a avançar no plantio, né? Em 74 começaram a acontecer fatos que começaram a mudar a história agrícola de Rio Verde. Em fevereiro foi escalado para Rio Verde o serviço da CAR, o engenheiro agrônomo Francisco Januário, que todos conhecem. Em seguida, em maio, veio o engenheiro agrônomo João Venâncio para compor essa equipe.
e cujo quadro já havia o engenheiro Roberto Lopes dos Santos e o médico veterinário Gessi Costa, né? E as extensionistas Wanda e Violeta Damasceno. São pessoas que nós conhecemos. A princípio, determinou que os técnicos de engenheiro agrônomo, Francisco Januário e João Venâncio, com o suporte dos engenheiros agrônomos do escritório da ACAR, dos municípios de Mineiro, Jataí, Caiapônia, Santa Helena, Maurilândia, Caçu, Cachoeira Alta e Quirinópolis. Aí sim surgiu o primeiro diagnóstico agro-regional do sudoeste goiano, com um procedimento que teve a finalidade de diagnosticar as culturas mais presentes, com o respectivo direcionamento das áreas, tecnologia aplicada. E, nesse momento, esse documento data-se que a agricultura, né, que a região dedicava ao plantio do arroz, se bem que com a produção irrisória, hoje, perto do que se colhe por hectare, né? Aí vem essa equipe que eu estou dizendo, do qual não só o João Venâncio, mas como muitos outros que estão aqui hoje, a Violeta, né, e tem também o Januário, teve parte importante na introdução do uso do brusonicidas. Sozinho, ele introduziu o uso da ureia mais o zinco na pulverização para o controle da citada deficiência. Ele conta que foi motivo de chacota, que um apresentava para o fazendeiro e tinha fazendeiro que sequer os recebiam, né, porque achava que aquilo era um sonho desses jovens agrônomos, que adentraram em especial a região do Montevidéu e tornou hoje essas terras férteis e depois com a participação de grandes produtores, inclusive o sulista, das quais a senhora nobre vereadora faz parte, que trouxeram as tecnologias, mudou toda a nossa região e transformou numa região, numa área realmente muito produtora, né? Então, é um documento onde se diz da participação deles, inclusive do João Venâncio, sendo o primeiro agrônomo, vereador, que falava fluentemente o inglês. Ele cita uma passagem aqui, quando ele recebeu os russos, que chegaram, que falavam inglês fluentemente, ele chegou e conversou, e chamou ele pelo nome. Ele espantou. Como é que nas terras tão longínquas existia, e ele cita assim, né? Aquele negrinho que sabia o meu nome, que falava fluentemente inglês comigo. Então, o João Venâncio tem um histórico, ele estudou e conviveu em vários países do mundo, tem um conhecimento enorme, mas... Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Nazão. Ceder meu tempo para ela terminar o esclarecimento ali, senhor presidente. Tem mais 5 minutos, vereador. Presidente, que parece que o assunto não agrada muito. Agora eu gosto muito de lembrar, né? O novo surgiu do velho. Quem foram essas pessoas que tanto contribuíram para que hoje nós tivéssemos uma arrecadação maravilhosa e que mantém hoje, deve ser lembrado como tantos os outros. Concluindo, senhor presidente, o senhor João Venâncio nada mais é do que aquele servidor público que foi exonerado, ele e justamente com outro servidor, porque descobriram que o vazamento de água, né, na nascente do Abóbora estava contaminando o nosso manancial. Esse servidor foi exonerado, mesmo assim, com toda a humildade dos seus 70 anos, ele prestou concurso novamente na administração passada e foi o primeiro colocado. E não foi chamado porque entraram com mandato de segurança, mesmo o TCM dizendo que eles deveriam ser chamados, foram exonerados por justa causa, porque levantou. Os dois agrônomos do meio ambiente da Prefeitura de Rio Verde foram exonerados porque provaram que a água que nós consumimos é contaminada. Então, um senhor que prestou esse serviço e aos 70 anos tem um conhecimento e uma vontade de trabalhar enorme. Eu entendo que o município deve isso a esses dois servidores. Nós devemos ver como é que nós temos feito, é tempo ainda de retratação. Pelo menos se nós não podemos, porque é o Poder Executivo, isso envergonha toda a cidade de Rio Verde, saber que dois servidores foram exonerados porque falaram a verdade e foram sucumbidos pelo poder
pelo progresso, pelas grandes empresas, como acontece. Então, nós devemos a isso. O mínimo que essa Casa de Lei pode fazer é entregar essa comenda e que toque, né? E que toque o coração dos futuros administradores e que convoque os 2 servidores que dignamente, respondendo por processo, for ameaçado, ganhar a causa em todas as instâncias, o município recorreu e não teve nem o direito de ser convocado no segundo concurso que for aprovado em primeiro lugar, né? Justamente para fiscais ambientais. E sabemos que tantos assessores ocupam, né, essa função que são por direito desses 2 servidores. Então é isso que eu queria chamar a atenção dos pares da casa. O que justifica essa comenda. E espero que outras comendas virão também para reconhecer o notório trabalho, não só do João, como da Violeta, do Januário e de tantos outros, né? Como o próprio Faedo, como também da Comigo, que faz essa grandeza, porque se não é a pecuária e o agronegócio de Rio Verde, nós seríamos também, nesse Brasil afora, mais uma administração que aí sim, que fazia parte daquela contagem da dificuldade que assola o país. Não assola Rio Verde, porque nós temos um solo fértil e homens que trabalham e que produzem o grão e que trazem, que sustenta a mesa do brasileiro e também equilibra a balança da exportação do Brasil. Obrigada, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Consulta plenário, suas matérias adentradas são objeto de deliberação. Em votação. Os vereadores concordaram, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Cadê? Caminho para a Comissão de Constituição e Justiça, presidida pelo vereador Zé Antônio. Projeto de Decreto Legislativo 24/2016, Projeto de Lei 50/2016, Projeto de Lei 49/2016 para os devidos pareceres. Ordem do dia. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do Projeto de Lei 46/2016 em primeira discussão e votação. Projeto de Lei 46. Autoriza o Poder Executivo a editar convênio de autos providência. A Câmara Municipal de Verde aprova. Fica o Poder Executivo autorizado a editar convênios realizados mediante a Lei nº 6.576, com entidades assistenciais beneficentes, cuja finalidade é o regime de mútua cooperação, promover a consecução de objetivos de interesse compartilhados pela administração pública e pela sociedade civil, conforme abaixo relacionados. 1. Associação Beneficente André Luiz. Valor, R$ 120 mil. 2. Associação Beneficente Alta de Souza. Valor, R$ 80 mil. As verbas utilizadas para o aditamento descrito no artigo anterior são as mesmas provenientes de recursos destinados à Associação Procaritas, constantes no artigo 1º, inciso 1, a linha P da Lei 6.576, em razão do encerramento das atividades dessa associação. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, será entrar em vigor a data de sua publicação. Gabinete do Prefeito de Rio Verde, Juraci Martins de Oliveira. Em discussão e votação, projeto de lei 46/2016, a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 47/2016, de autoria da vereadora Lúcia Batista. Projeto de lei 47. Dispõe sobre a obrigação de fixação de frases: desrespeitar ou negligenciar ou prejudicar idoso é crime,
nos ônibus, postos de saúde, hospitais, bancos, secretarias e demais repartições públicas municipais diretas e indiretas. Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. É obrigatória a fixação da frase: desrespeitar ou negligenciar ou prejudicar idoso é crime. Nos ônibus, postos de saúde, hospitais, bancos, secretarias e demais repartições públicas. Artigo 2º. O Executivo Municipal, no que couber, poderá regulamentar a presente lei. Artigo 3º. Essa lei entrará em vigor da sua publicação. Sala de sessão da Câmara Municipal de Rio Verde, Lúcia Batista de Oliveira, vereadora, PRP. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 47/2016, de autoria da vereadora Lúcia Batista. A palavra está franqueada. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Náudia. Cumprimentar os colegas, a imprensa, a comunidade aqui presente, que nos honra. Eu quero parabenizar o projeto, vereadora Lúcia. Eu tenho assim a felicidade, vou usar o termo que o vereador Luiz fala, eu tenho a felicidade de fazer parte do Conselho do Idoso, e eu sei o quanto que os nossos idosos passam por problema. Os nossos idosos, para começo de conversa, um dia eu falei dados aqui, o pessoal ficou impressionado que tem mais de 100 pés cortado por problema de diabetes, má circulação ao ano aqui na nossa cidade. Então, diariamente nós somos chamados, ou no UPA, ou no Hospital Municipal, por maus tratos. E lá nós vemos pessoas que acham que não têm obrigação com os pais. Tem família, tem mãe que tem 11 filhos, e esses 11 filhos não acham que tem obrigação de cuidá-la, porque tem câncer, porque está muito machucada com as quimioterapia, com as radioterapia, e eu fico olhando, será que nós vamos nos dar o direito de não cuidar das nossas crianças e dos nossos idosos? Que lar, que cristão que somos nós, que não damos aos nossos pais o que eles dão para nós, nas nossas vidas. Então, eu acredito que a senhora foi muito abençoada em fazer esse projeto. Quero lhe parabenizar e quero também pedir uma visita sua no Conselho do Idoso, que eu sei que a senhora colabora muito, para que lá a gente possa agradecer do tamanho que foi o projeto que a senhora fez. Parabéns, nós agradecemos. A palavra continua franqueada. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, a autora do projeto, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero aqui dividir com a vereadora Náudia e chamar a atenção dos pares da casa. Os nossos idosos precisam ser melhor cuidados. Ela sabe que eu sempre trabalho e às vezes ligo. A maioria das vezes que eu vou ao SUS, que eu vou ao CAIS, que eu vou ao Hospital Regional e que eu dirijo à UPA, são telefonemas de descaso com o idoso. Nós estamos prestes a iniciar uma nova administração. A saúde, não estou dizendo sempre, é preciso mudar para melhorar, ela precisa ser mais humana. Olha, até hoje nós não temos na saúde de Rio Verde, vereador Manuel, vereador Leonardo, que a esposa também é médica, nós não temos ainda uma organização de priorizar o atendimento da criança e do idoso. Você chega e está a fila interminável, você vê um velhinho deitado, e você chega no atendente e fala, olha, mas por que ele não está sendo atendido? Olha, nós estamos atendendo, e eu vejo o esforço, nós estamos atendendo por hora de chegada. Eu falo, mas o idoso e a criança tem uma lei especial. É preciso ter esse cuidado de ter três filas, né, para atendimento do idoso, da criança e do outro cidadão que também merece respeito. Vereadora Náudia, eu tive a oportunidade, quando eu fui a Passos, de saber o atendimento, como é que era feito o atendimento, principalmente na UPA, nos postos. Lá já é praxe, é comum, já é consenso. Eles começam chamando
O primeiro que chama é o mais idoso que tem, depois as crianças, e os outros cidadãos aceitam. Agora, emergência já é diferente. A emergência já entra para um lado. E aqui, isso ainda não é consenso. Eu fui chamada a semana atrasada e fui na UPA, encontrei 6 pessoas idosas que passaram a noite toda, eu sei que não tinha demanda, sentado numa cadeira. Veja, com essa friagem, uma pessoa acima de 80 anos. Então é preciso sim, talvez seja o primeiro passo. Olha, vamos colocar em primeiro, né, que se você desrespeitar e negligenciar o idoso, você pode ser punido. E a partir disso, começar a sensibilizar, para dar essa prioridade tanto para a criança, como o idoso, como todo cidadão. Chegou a emergência, vai para a emergência. Mas para o atendimento, a prioridade é o idoso e a criança. É por isso que existe uma lei especial reforçando o direito do cidadão que já está na Constituição. E quero também aqui reconhecer o grande trabalho que vocês têm feito, porque o idoso e a criança, geralmente ninguém quer assumir o risco nem o compromisso. Né? Quem trabalha no Conselho do Idoso é que vê. É sem recurso, depende do atendimento dos órgãos, não vê ninguém tentar, e mesmo porque o idoso tem um recurso, viu? A LOAS, né? Que é a Lei Orgânica da Assistência Social, destina uma verba para o idoso, para o Conselho. Mas como ainda não é respeitado e nós estamos no começo de democracia, é preciso cobrar que esses recursos vá mesmo e que o Conselho do Idoso possa acompanhar. É por isso que eu peço aos pares da casa o voto. Eu sei que aqui será aprovado e espero que o doutor Juraci, agora no final de mandato, não venha vetar, sabe, com essa desculpa esdrúxula, que isso aqui aumenta, né, gastos da administração. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade. Queria justificar a ausência do vereador Lucivaldo, que teve uma consulta em Goiânia, pediu para justificar a ausência dele. Solicito o secretário da mesa, vereador Iturival, que faça a leitura do projeto de lei 48/2016. Projeto de Lei 48 dispõe sobre o ensino de temas transversais de educação nas escolas da rede pública municipal de ensino. Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Ficam obrigadas as escolas da rede municipal de ensino a incluir nos conteúdos programáticos das disciplinas do ensino fundamental, sem prejuízo de outras a ser determinado pelo Conselho Municipal de Educação, os seguintes temas: direito e garantias fundamentais do cidadão, direito do consumidor, orientação para o trânsito, prevenção às DSTs, AIDS e drogas, educação ambiental, Estatuto da Criança e do Adolescente, Patrimônio Cultural de Rio Verde, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, noções de respeito e urbanidade. Artigo 2º. Compete ao Conselho Municipal de Educação adequar os temas acima referidos ao longo do conteúdo programático das séries do ensino fundamental, bem como definir os conteúdos mínimos a serem ministrados com relação a cada tema. Artigo 3º. Compete à Secretaria Municipal de Educação elaborar material didático para atendimento que dispõe esta lei. Artigo 2º. Promover a capacitação dos professores. 3. Instituir dentro do período letivo e data que lhe for mais conveniente em que as escolas realizarão atividades relacionadas aos temas propostos. Artigo 4. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessários. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor a data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, 13 de junho. Lúcia Helena Batista. Em discussão, projeto de lei 48/2016, a palavra está franqueada. Peço a palavra, senhor Com a presidente. palavra, a vereadora Lúcia. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de que constasse em ata a presença do Elvis dos Brinquedos, meu colega de PRP,
Estamos juntos e firmes nessa luta. É um trabalhador também que tem o trabalho prestado na saúde, principalmente nos portadores de câncer, que hoje assola, né, a nossa cidade e que desloca daqui a Barreto, a Jales. Senhor presidente, é também um projeto de lei. Qual o objetivo desse projeto de lei? Justamente é despertar, é informar as nossas crianças, os alunos, os direitos e garantia fundamental do cidadão. Eu entendo que a escola é na escola que começa a compreender, a ler, a interpretar artigos simples, né? Da introdução mesmo da Constituição brasileira. Poucas nossas crianças faz parte da nossa cultura e nem na cultura do brasileiro conhecer as leis que regem a nossa sociedade e os nossos direitos também, né? Porque respeitar o idoso, como é o caso, né? Conhece de maneira geral, por cima, o que diz o Estatuto do Idoso, a Lei da Maria da Penha. Será que essa criança que às vezes presencia em casa agressão contra sua mãe, contra sua irmã, né? Contra o seu vizinho. Será que ele sabe que tem um estatuto, essa Lei Maria da Penha, de maneira geral, já foi dada a informação a essa criança, como procurar, né? As noções de respeito e urbanidade, que hoje faz tanta falta, né? A criança tem que aprender na escola e na casa, senhor presidente, e é no local de trabalho. Eu costumo, às vezes, vereador Elias Terra, eu chego aqui, as que trabalham há mais tempo, elas já chegam. Eu chego gritando para que a pessoa não negue o bom dia. Eu já chego gritando, bom dia, boa tarde, e olho para ver se eles estão. Às vezes tem umas novatas que eu falo, ele passa, é como se não passasse ninguém. Olha, o ser humano não pode passar despercebido. Olha, a indiferença é o mal que assola. Eu tenho certeza que o cidadão tem que despertar, nem que seja raiva no outro, é sinal que você existe, é sinal que você incomoda, né? Então, quando você passa que nada, é como se não passasse ninguém, é justamente esse respeito, essa urbanidade, onde eu tenho o direito de falar com o meu colega, ó, você não vai atravessar na minha frente, eu cheguei primeiro, você vai me respeitar. Onde eu chego para um cafezinho e eu entro na fila com o outro, quando eu peço, por favor, alguém, né? Você pode recolher o lixo da minha sala? Aí quando ele recolhe, muito obrigada. Não é que ele está fazendo obrigação, que eu agradeço o Roberto quando vem trazer o café. Esse aqui que chega e está todo dia contente, você fala um bom dia para ele, né? Aí eu estou sim valorizando o ser humano, essa relação interpessoal. A educação ambiental, quando eu valorizo e ajudo a preservar, né? E são atos simples que tem que ser motivado. É por isso a apresentação do projeto, o direito do consumidor. Eu tenho o direito, sim, de questionar, de dizer por que o preço está majorado. Só que essa cultura tem que vir, nós temos que tentar colocar na criança, porque depois de adulto já não vai adiantar mais, porque é um cidadão que não sabe que ele tem direitos e deveres. É por isso que eu peço aos pares da casa a aprovação do projeto. E veja que, olha aqui, eu sempre respeitei e quero mostrar aos pares da casa. O artigo 2º diz que compete a quem? Ao Conselho Municipal. Não é a nós dizer o que tem que ser colocado ou não. Eu não tenho 2 pesos e 2 medidas. Quando eu implorei pelo da ideologia, que quem cabia, a competência para dizer o que poderia ser ensinado ou não, era o Conselho Municipal de Educação. Eu estou pedindo aprovação para que se trabalhe, mas o que vai ser trabalhado aí dentro, eu disse no artigo 2º, compete ao Conselho Municipal de Educação. É isso que é respeito pelos órgãos constituídos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Iturival. Queria só que constasse a presença do ilustre presidente do PTC, meu amigo Vaguinho, que a partir desde ontem, que conste o acordo firmado entre o PTC, PROS, PV e o PPS, coligação firmada para as eleições agora. Parabéns, meu novo presidente, que o caminho seja traçado da melhor maneira possível, essa coligação seja vitoriosa. Essa coligação, com certeza, está consagrada nos anais dessa casa e ficará guardada nos registros. Que seja constado em ata. Solicitar ao secretário Marivane que conste em ata a presença do Elvis, acho que já saiu,
do Vaguinho, que é do PTC, e do Paulo Renato também, que trabalha na Secretaria de Saúde, faz um excelente trabalho em prol das pessoas mais carentes da nossa cidade. E dizer ao vereador Turival que ele está equivocado, que a ordem do presidente estadual do PTC, ordem não, dono, né, que é o deputado Cláudio Meirelles, que é do PR, que é para coligar com o PR em Rio Verde. Isso já está determinado, PR, PTC e outros partidos. Peça a palavra. Com a palavra, vereador Luciano. Pela ordem. Pela ordem, vereador Manel. Senhor presidente, pedi pela ordem a fim de cumprimentar os pares da casa, a mesa diretiva, os internautas, público assistente. Constasse em ata a presença da Chiquinha, dona Francisca, do Zé da Horta, que ontem lá na missa do padre Antônio Maria, ela deu o show junto com ele lá, viu, senhor presidente? Fez bonito, todo mundo gostou e ela está aí, né, provando mais uma vez que recebeu o milagre da cura ontem com o padre Antônio Maria. Já tinha recebido o milagre porque ela está curada, né? Mas ontem fez a sua participação lá, como sempre. É uma pessoa de caráter sempre elevado e está sempre sorrindo, a Chiquinha. E encaminhar meu voto favorável aí, porque a vereadora Lúcia falou aí quase 50 minutos, senhor presidente, e tentando convencer os pais da casa, encaminhar meu voto favorável a ela. Solicitar a secretária Marivânia que conste em ata a presença da Chiquinha. Tive a oportunidade de dar um abraço nela ontem lá na missa do padre Antônio Maria, que eu estive participando juntamente com a vereadora Maria José, o vereador Zé Antônio. Não vi Vossa Excelência lá, mas eu estava lá, estava no fundo, né? Tive a oportunidade de dar um abraço da dona Chiquinha e agradecer ela pela presença. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem para cumprimentar os pares da casa, a mesa diretiva, presença presente, o público presente. Senhor presidente, falar da dona Chiquinha é muito fácil. Porque dona Chiquinha, ela é companheira minha do terrão lá do Canaã. Faça sol ou faça chuva, todos os dias, todos os finais de semana, ela está lá com nós, trazendo essa alegria dela para quem ali participa e fazendo o trabalho dela. Realmente, eu tenho muito orgulho, dona Chiquinha, de ser amigo da senhora. A senhora é uma pessoa que enaltece o crescimento da nossa cidade. Muito obrigado. Peça a palavra. Com a palavra, vereador Luciano. Cumprimentar Vossa Excelência, cumprimentar os pais da casa, o público presente, imprensa local, e parabenizar a vereadora Lúcia por esse excelente projeto. Haja visto que fiz parte do Conselho Tutelar por 6 anos e eu tinha em mente que o Estatuto da Criança e Adolescente tinha que realmente ser implantado na rede de ensino. E a vereadora Lúcia não só entrou com o Estatuto, mas com mais 9 pedidos de grande importância para a nossa sociedade. Quero parabenizar ela por esse projeto e encaminhar o meu voto favorável. Esse projeto vem de anseio com a necessidade da nossa comunidade rioverdense, não só de Rio Verde, mas de todo o país. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Senhor presidente, eu gostaria de pedir aos pares da casa que nos auxiliasse. Há aproximadamente um mês, nós iniciamos um trabalho de verificar as pessoas que estão vivendo nas ruas de Rio Verde e pessoas, famílias de baixa renda que necessitam, nessa época de frio intenso, de agasalhos, que por justamente não terem condições financeiras para estarem adquirindo. Então a gente, através do gabinete do nosso mandato, realizou esse cadastramento para estar entregando, fazendo esse benefício de entregar um agasalho. É nítido e notório, inclusive por várias matérias em outras cidades, que o frio já tem matado pessoas. E Rio Verde não está muito diferente de muitos locais. À noite a temperatura tem caído muito. Então quem puder, quem tiver o interesse de ajudar, pode procurar o nosso gabinete para estar fazendo bem para a comunidade rioverdense. Muito obrigado. Pela ordem. Parabenizar Vossa Excelência. Eu estou com 50 cadastrados, vou mandar procurar o gabinete de Vossa Excelência. Pela ordem, vereadora Maria José. Senhor presidente, pedir pela ordem. Ligar o microfone da vereadora, por favor. Aí, agora funcionou. Senhor presidente,
Cumprimentar a mesa, todos os nobres colegas, a imprensa que nos honra, o público. E encaminhar também meu voto favorável ao projeto da vereadora Lúcia, que é de suma importância para a sociedade, para todas nós, as famílias. Dizer também, senhor presidente, aproveitar essa oportunidade, como foi levantado aqui pelo senhor, também o vereador Manuel Pereira, cumprimentar aqui o nosso padre, lá o padre Marco Aurélio, pelo brilhante trabalho que tem feito aqui em Rio Verde. E ontem a gente pôde ver a carência que é das famílias, de estar participando de eventos tão importantes, que não, evento que não trazia bebida, não trazia conflitos, mas sim, que veio trazer coisas boas, palavras boas, música boa, e ali estava ali todo o módulo lotado de tantas famílias, pessoas que foram ali para participar de uma festa sadia. E isso foi muito importante. Então, eu gostaria que hoje, de cumprimentar o padre Marco Aurélio pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo, e que o que a gente puder ajudar, nós iremos ajudar, porque traz ali só coisas boas. Muito obrigado, senhor presidente. Parabenizar também do vereador, o padre Marco Aurélio. Eu que sou católico também, praticante, tive a oportunidade de participar ontem. Foi 13 dias de festa, ontem que eu tive a oportunidade de estar presente, parabenizar ele pela festa de ontem no módulo. Foi sensacional a festa. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para falar de uma obra muito importante que está sendo feita na Vila Menezes. Quero agradecer muito o esforço do empresário Jefinho, que está comandando aquela obra lá. Passei lá hoje, todos os dias eu passo lá, que é uma obra da minha autoria, projeto meu. Projeto meu. Calma, vereador Elias Terra. Fica tranquilo, vereador Luciano. Então, senhor presidente, então eu passo lá todos os dias, e eu acredito que até o dia 15, dia 16 de julho, nós vamos inaugurar aquela obra lá. O alambrado da quadra já está sendo feito, já está pronto, o piso da quadra já está pronto, e aí a quadra de areia está quase pronta também, o pré-grau está quase pronto, e vai ser uma obra muito bonita, que é o anseio daquela comunidade ali. E assim que foi eleito, foi um pedido que... Pela ordem, para concluir, vereador. Não, vou concluir, senhor presidente, mas eu já tenho visto aí que o senhor deu 5 pela ordem para determinado vereador aqui, senhor presidente. Tenha calma, deixa que eu falar à vontade aqui. Senhor presidente, então, foi um pedido daquela comunidade ali, que aquela praça ali é muito escura, né? Então não tem iluminação. Eu tenho visto os eletricistas lá trabalhando. Eu acredito que vai ficar uma iluminação muito bonita naquela praça. Eu não vou falar mais, que o senhor não deixa, né, senhor presidente? Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Nunca que eu vou cessar o direito de Vossa Excelência de falar. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, espero que ande a obra tenha rapidez e inaugure logo, senhor presidente. Vereador Luiz anunciou aqui que já ia inaugurar ali aquele pedaço do Sapo ali, que já tinha passado picho na ciclovia do Sapo ali. Eu passei lá essa semana, menino. Cavucou a pista tudo, fez buraco tudo. O vereador Paulo Henrique falou que tinha 30 caminhão trabalhando lá naquela pista lá, na ciclovia lá do Barrinha. Falei, jogou um pisozinho, falei assim, ué, vai inaugurar. Passei lá essa semana, parece que teve uns tatu lá, senhor presidente. O trem tá tudo cavucado, tudo cheio de buraco. O trem tá feio, viu, senhor presidente? Pela ordem. Informar o vereador Leonardo que os buracos lá é uns prédios que será construído próximo lá ao Córrego do Sapo. E eu admiro política, eu gosto mais de política por causa disso, é dinâmico demais. Né? Pouco tempo atrás era só elogio, agora é só crítica. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, vejo que, olha, nós passamos 4 anos, uns foram, outros voltaram, pouco permaneceram no mesmo lugar, né? Aí, quanto mais, eu tenho certeza que eu tenho que trilhar o mesmo caminho. Senhor presidente, agora, eu não sei, até ouvindo atentamente, parece que o vereador Luiz denunciou o Mazzaropi, que tá escuro. Eu não entendi, né? Então, eu vou fazer um requerimento, vereador, para o Mazzaropi agora iluminar lá para o senhor. Agora,
voltando ao assunto, a CCB está trabalhando mesmo. Eu até concordo quando o vereador Eleci fala que as máquinas estão roncando mesmo. Estão trabalhando, porque, olha, ontem eu fui fiscalizar, passaram mais de 30 caminhões da CCB tirando o cascalho de uma APP aqui na saída para Montevidéu. As fotos, vereador da Comissão do Meio Ambiente, é de dar remorso. Até como eu sabia que a Secretaria de Comunicação, ouve, né, atentamente o programa toda manhã, né, para ver se o... Pela ordem. Pela ordem, vereadora Lúcia, para concluir. Só concluindo, senhor presidente. Até para ver se o vereador Eleci está defendendo direito, para ver se ele faz uso ao dízimo, ou então como é que está. Então, recebi o telefonema imediatamente do Rubens, do secretário, que o Cairo já tinha informado e disse que vai tomar providência hoje. Agora, a estranheza é que ele disse que não sabia. Eu vi passar 30 caminhões. Olha, é um crime ambiental e veja que é num APP. Eles já estão tirando a mata, vereadora. Está tirando a mata, sabe? E para tirar o cascalho, para fazer a obra aqui eu fiquei besta do córrego do Sapo. Ué, mas ele não teria que comprar esse cascalho de outro lugar? Isso é crime ambiental. Isso não pode. Até assim veio a calhar quando diz aqui do trabalho. Então, será que para fazer, né, essa pista de caminhada ou ciclovia que está fazendo, é preciso depredar o meio ambiente? Ah, não, então é preferível. Pela ordem. Vamos para votação. Pela ordem. Não havendo em votação. Projeto de lei 48 de autoria da vereadora Lúcia Batista. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário da mesa, pela ordem, vereador Paulo Henrique. Senhor presidente, eu fico achando interessante alguns vereadores que, mesmo com a obra tão importante que vem enriquecer a nossa cidade, tanto em infraestrutura até como qualidade de vida, desejar que aquela obra se torne uma ciclovia, né? Eu acho muito interessante porque muitos aqui elogiavam essa obra. Agora, eu quero dizer à nova vereadora Lúcia que, quando ela afirma que está sendo retirado cascalho de um APP, a prefeitura não pode ser responsabilizada. Ela não pode ser responsabilizada. E a informação que eu tenho, até na primeira etapa, esse cascalho foi retirado de uma cascalheira com toda a documentação legal, que é de propriedade do senhor Gilberto, que é na saída do Montevidéu. Então tem que ver também se não está sendo feita uma confusão, um equívoco de locais. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, da minha parte, eu nunca vi desejo, senhor presidente, que aquilo não saía, senhor presidente. Eu sou um parlamentar aqui nessa casa, eu sempre mantive minha postura, senhor presidente. Sempre trabalhei, voltei em prol da população, nunca menti para prefeito, nunca menti para ninguém, senhor presidente. Da administração, nunca fiz compromisso com os outros da administração que eu não pude cumprir e sempre mantive minha postura, senhor presidente. É uma obra que a gente quer que termine. Só que o que foi falado, que estava terminando, que ia inaugurar, que já tinha passado piche, né, a conversa que saiu aqui nessa casa que já estava estourando até os foguetes. E na realidade não é. Nós torcemos para que dê certo, senhor presidente, tudo. Mas nós passamos lá e vimos e temos que comentar, senhor presidente. Nessa casa aqui é para ser falado o que realmente está acontecendo, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, o vereador Leonardo, ele quer questionar que é mentira, mas eu acho que ele está mal informado e andando pouco na nossa cidade. Mas já visto que ele é um menino que dorme até mais tarde, então não tem muito prazer estar andando na cidade mesmo não, senhor presidente. Porque se o senhor for ali do Objetivo até no Campestre, já passou a preparação, a pista preparando para correr a massa asfáltica. Senhor presidente, outra coisa, eu estou monitorando a creche lá do Jardim Helena, a creche do Gameleira e aqui as avenidas aqui no Córrego Barrinha.
E eu tenho certeza que Deus vai abençoar nós, abençoar o doutor Juraci, que no dia 5 de agosto, aniversário da nossa cidade, nós estamos inaugurando essas obras aí, senhor presidente. Pela ordem. E dia 5 será o dia D, Luiz, o último dia das convenções, pela ordem, vereadora Náudia. Eu pedi pela ordem, senhor presidente, primeiro para dizer que é meio difícil mentir para o prefeito, porque a gente não enxerga ele, né? Não sabe nem se ele mora aqui na cidade. Mas a questão do colega dizer que não mente, isso me deixa muito tranquila, porque nós políticos não mente para ninguém, porque político está muito desacreditado, então quando eu ouvir haver algum tipo de crítica, vou pedir para reportar o meu colega que não mente, vai resolver isso. Mas eu pedi pela ordem para contar que está acontecendo obras. Agora eu vou falar do prefeito. No meu bairro, o qual eu sou presidente de associação de moradores, estão fazendo a praça. Só que eu não tive o privilégio, que nem o vereador Luciano, o vereador Luiz, de assinar o pedido e fazer todo um cerimonial bacana. Mas foi um dos primeiros requerimentos que nós fizemos nessa Casa de Lei, pedindo... Pela ordem, vereadora Náudia. Estou concluindo, pedindo para que fizesse a nossa praça. Vocês sabem, a Praça do Campestre, em frente da casa do nosso antigo prefeito, Osório Santa Cruz, que não se podia usar, as crianças não conseguiam andar de bicicleta, estava completamente quebrado e estão refazendo. Demorou quase 4 anos, mas está acontecendo. Então, eu peço para o pessoal ter paciência, que talvez em outro prefeito, em outra, vai terminar as obras. Pode ter certeza, vereador, que foi um pedido de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Anazão, estava na fila ali. Senhor presidente, eu acho que o único prefeito do estado de Goiás e um do Brasil que está trabalhando é o doutor Juraci. Eu ando muito, senhor presidente, tudo quanto é cidade do estado de Goiás, ninguém faz nada, sabe? E o doutor Juraci está fazendo obra. O doutor Juraci vai ter que começar a inaugurar a obra agora, porque senão no dia 5 de agosto não vai dar para inaugurar todas as obras, não. Que é o único prefeito que trabalha. E quando eu trabalho, o povo fica falando, eu nunca vi fazer asfalto sem cascalho, tem que ter cascalho. Porque como é que vai fazer um asfalto sem ter cascalho, senhor presidente? E de algum lugar tem que tirar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, líder de governo, vereador Celso, e depois vamos entrar na pauta. Senhor presidente, é só poder transmitir um recado aqui, que eu recebi um telefonema agora do prefeito. Ele pediu para avisar os colegas vereadores, né, que até 5 de agosto essas obras estão sendo inauguradas sim. E avisar meu amigo Leonardo que os fogos que estão sendo licitados para poder queimar justamente no dia 5 de agosto, onde estaremos comemorando o aniversário da cidade e comemorando também essas obras que vai estar sendo entregue para a nossa comunidade. Aí o prefeito estava vendo a sessão, ele atentamente pediu só para que transmitisse os recados, né, para os colegas vereadores, para ficar tranquilo que até 5 de agosto essas obras serão entregues para a nossa comunidade. Pela ordem, senhor presidente. Pode ficar Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. E o vereador Leonardo pode ficar despreocupado que o convite dele será enviado ao gabinete dele. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, eu desejo sim que inaugure, senhor presidente, até o dia 5 de agosto, e eu vou estar lá no palanque, senhor presidente, da inauguração, porque eu sempre acreditei, senhor presidente, no prefeito Juraci, sempre ajudei, sempre fui parceiro dele, senhor presidente. E eu só desejo, senhor presidente, que ele inaugure. Agora o vereador Luiz falou que eu acordo 9 horas, de certo ele dorme comigo, né? Agora eu quero falar para ele, senhor presidente, que eu posso acordar meio-dia, mas que eu sou o raio. Em meio período eu faço o que ele faz em 3, 5 dias. Pela ordem. Pela ordem. Solicito secretário que faça a leitura. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. Senhor presidente, eu quero a cópia da ata, que eu já vou caçar a candidatura do Leonardo. Porque dia 5 vai estar na inauguração e ele não pode participar da inauguração porque ele é pré-candidato. Eu já quero a cópia dessa ata, eu já vou entrar caçando o mandato dele. Pela ordem, senhor presidente. Solicito que faça a leitura. Projeto de Lei número 23 de 2006. A Câmara Municipal de Rio Verde aprova. Artigo 1º. Fica concedido título cidadão rioverdense ao senhor João Sabino da Cunha em razão dos relevantes serviços prestados à comunidade rioverdense. Artigo 2º. Fica a critério da mesa diretora a data da entrega do título. Artigo 3º. Revogadas disposições em contrário a entrar em vigor da sua publicação. Sala Sessões da Câmara Municipal de Rio Verde, 13 de junho, Luiz Alves de Oliveira.
líder do PROS. Em primeira discussão e votação, projeto de decreto legislativo que concede título de cidadão rioverdense ao senhor João Sabino, de autoria do vereador Luiz Encantador, e a palavra está franqueada. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Luiz. Senhor presidente, gostaria que o secretário lesse o currículo do senhor João Sabino. Solicitar ao secretário que faça a leitura do currículo. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande. Já está em primeira votação? Isso. Já passou, tinha que votar na apresentação do projeto, presidente. No dia que apresentou o projeto, tinha que ser lido. Não, ele pode ler. Solicito ao secretário que faça a leitura. João Sabino nasceu dia 24 de junho de 36 na cidade de Rui Barbosa, no estado da Bahia, viveu na cidade natal até os 16 anos. Quando mudou-se para o estado de Goiás, residiu na cidade de Santa Helena, Tumbiara, Buriti Alegre, sempre na zona rural. No ano de 56, sua família mudou-se para o Rio Verde. João Sabino só definitivamente fixar sua residência na cidade em 1960. João Sabino, o nome foi dado a um homem sério, honesto, humilde e muito trabalhador, que é mais importante, um homem que contribuiu de diversas formas para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. O título de cidadão rioverdense não é dado somente para grandes políticos ou homens de grande prestígio, mas também para homens simples que escreveram sua história com honradez, determinação e coragem. Assim é João Sabino. Hoje tem 79 anos, pai de 8 filhos, avô de 16 netos, juntos formam uma família exemplar, embasada nos melhores princípios que possa ter no seio familiar. João Sabino, assim como outros brilhantes homens que receberam esse título, teve e tem como pauta de vida muito trabalho. Foi um dos pioneiros na profissão de barbeiro nessa cidade. Trabalhou por 22 anos no Salão Tesouro de Ouro, na rodoviária de Rio Verde, exerceu outras profissões como mestre de obra e motorista profissional. Vale lembrar que a vida de qualquer homem não é feita só de trabalho. João Sabino encontra prazer, refúgio e paz ao compor música de vários gêneros como sertanejo, gospel, MPB e forró. Portanto, é muito prazer e orgulho de termos João Sabino como digno cidadão rioverdense, que lhe oferecemos esse título que expressa a gratidão deste município a João Sabino por tudo que é e fez por essa cidade que o acolheu. Pela ordem. Luiz Alves de Oliveira. Pela ordem, vereador Paulo Henrique. Senhor presidente, eu quero perguntar ao vice-líder de governo, vereador Casagrande, porque o líder está impossibilitado de falar, se o nobre líder está ali tendo uma conversa no pé de ouvido com o vereador Orestes, se há alguma orientação do prefeito, se há alguma mensagem, nobre colega. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casagrande, líder do SD. Eu não sei, eu acho que o Orestes até mudo, eu acho que o Orestes nem não fala. Agora acho que o Celso está convencendo ele, o Vaguinho, é porque ontem nós acertamos lá com o Cláudio Meirelles e está bem encaminhado a coligação PTC e Solidariedade. Então, eu acho que o Celso está convencendo ele, porque a sessão, o Orestes também é preocupado mais com esse mandato. Ele nem abre a boca, ele está preocupado é com o outro mandato já. Pela ordem. O duro desse chefe de Goiânia, desses chefes partidários de Goiânia, que eles conversam demais. Todo dia eles conversam com diferente. Conversa. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o líder do PTC, vereador Oreste. Presidente, só falar que o PTC está muito bem desejado, todos partidos aí da base, tá aí conversando com nós estamos ouvindo a todos, viu? Estamos aí, aquele que dá mais consenso, vamos caminhar com ele. Pela ordem, senhor presidente. Eu ia fazer uma propositura, mas passou da hora. Entrar entrar com um projeto aqui para aumentar as vagas, vereadora. Porque todo partido que você pergunta, eu estou com 46 candidatos. Outro, não, estou com 48. Não vai sobrar, não. É vaga que não. A 21 vaga não vai dar, não. Pela ordem. Pela ordem, vereador. Pela ordem. Leonardo. Senhor presidente, eu acho que o vereador Casagrande vai ficar na vontade, viu? Que o PTC sempre caminha com o partido de Vossa Excelência, com o PR. Com certeza. Eu estou achando que vai ficar com vontade. Ele vai ter que ir para o PSB mesmo e peitar o maninho dele, o Luciano, senhor presidente. Pela ordem. Inclusive, vereador Leonardo, a sede do PR em Goiânia, que foi o antigo escritório do governador Marconi, tem uma salinha do PTC do lado. Pela ordem. Sempre juntinho. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, voltando lá, né, até dando uma resposta ao nobre vereador Anazão,
Eu sei, de vez em quando ele sai em defesa ferrenha ao prefeito. Olha, eu entendo, eu sei realmente, não sou construtora, mas qualquer um sabe fazer asfalto, tem que ter o cascalho, né? Mas o cascalho depende de licença ambiental. Mesmo porque a duplicação da 060, o cascalho não saiu do município de Rio Verde, assim mesmo foi feito. Agora, compete quem pega a obra para fazer, é que é obrigado a ter o cascalho. Não vai ser invadindo o APP, nem destruindo o meio ambiente no município de Rio Verde, do qual tanto eu quanto ele fomos eleitos para representar e defender, né? É preciso saber. Agora, quem tem que saber que para asfalto precisa cascalho é a CCB que venceu a obra. A licitação, é ela que compete. A nós cabe só exigir, né, e pedir que se cumpra, e obedeça e respeite o meio ambiente do nosso. Pela ordem. Pela ordem, vereador Leonardo, do PSD, que se encontra com 48 pré-candidatos a vereador. Senhor presidente, pode ter certeza, vereadora Lúcia, que o vereador Anazaê vai estar vigiando e preocupado, porque ele é do Partido Verde. Vai estar sabendo de onde é que está vindo esse cascalho, vereador ambientalista do Partido Verde, só pode ter certeza que ele vai fiscalizar. Pela ordem, vereador Orestes do PTC, que consta com 54 pré-candidatos. Falar pro meu amigo Casagrande que a minha professora é Medeiros, fala pouco, 3 eleições garantidas, a campanha mais barata de Rio Verde, né? Tá me dando aula aqui, como é que faz? Pode ter certeza, vereador, os homens de poucas palavras são os melhores. Pela ordem, vereador Paulo Henrique, que se encontra com 73 pré-candidatos. Senhor presidente. Senhor presidente, mas a vereadora Lúcia, acho que ela está correta, está no direito até de cobrar a legalidade da exploração de cascalho. Mas eu volto a dizer que se for lá no Gilberto, tem toda a documentação e está regular. Agora me preocupa muito, porque se ficar criando embaraços, depois dessa obra acontece algum atraso, e aí a gente tem que tomar cuidado com a responsabilidade que será atribuída. Depois vai querer jogar a atribuição do prefeito e não é por aí. Porque essa cobrança eu acho que ela não procede. E dizer para o senhor presidente que amarra as calças, porque o vereador Orestes já está articulando a presidência, sua cadeira, senhor presidente, para ele, que ele já está no próximo mandato, já está na frente da gente, do nosso tempo. Obrigado. Só informar a Vossa Excelência que a cadeira não é minha, é nossa. Pela ordem, e ela vence 31 de dezembro agora, e eu não estou nem um pouquinho preocupado com isso. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luciano. Só para responder o vereador Leonardo, que na campanha passada eu vi esse filme. Ele falou que o candidato não era mais a filha do Casagrande, que era o Casagrande, que se eu ia ter coragem de peitar ele. Só para responder que eu não peito ninguém. É 21 cadeiras, eu faço a minha campanha e busco a minha vaga, cada um busca seu espaço. Não adianta você querer fazer briga de irmão, não, que não vai nesse papo seu, não. Pela ordem. Pela ordem, Perpétuo Casagrande. Senhor presidente, acho que vou ter que renunciar à minha pré-candidatura, porque eu estou com medo, porque a estrutura do Leonardo é muito violenta, e apoiar o Luciano. Quem sabe assim nós empata com ele. E outra, senhor presidente, o Partido Verde, tem que analisar esse Partido Verde. Ele está conversando com o Paulo Henrique, e tem um membro do Partido Verde que é o maior matador de capivara e jacaré, tem que expulsar do partido. Pela ordem, Pela ordem, vereador Nazão. É o último pela ordem para colocar em votação, entrar na pauta. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer ao doutor Juraci, senhor presidente, por ter atendido eu mais o vereador Luciano e convidar os pares da casa, porque antes do dia 5 de agosto nós vamos inaugurar a praça lá da Mutirão, viu, senhor presidente? Que é a pedido nosso e o doutor Juraci está atendendo nós e fazendo uma das praças bonitas, igual aquela da Borada do Sol lá, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, sósia da Dona Dal, vereador Leonardo. Senhor presidente, não tem esse perigo não, viu? Do Casagrande juntar lá com o Luciano para disputar comigo os votos, senhor presidente, porque só na internet o vereador Luciano teve 6 mil votos. Na internet, senhor presidente. Se ele teve 6 mil votos na internet, ele vai ter 20 na vida real, senhor presidente. Tem perigo não. Tá eu lá com 300 votos na internet, vereador Idelso tem um serviço prestado, 300, 400 votos. Os vereadores dessa casa aqui, tudo com 300, 400 votos aqui, tá lá o Luciano, 6 mil votos na internet. Deus me livre, eu tenho até medo de quebrar as urnas. Pela ordem. Segundo informações do vereador Leonardo, as lan house lá da Vila Mutirão chegou a sair fumaça.
Pela ordem, vereador Luiz. Pela ordem. Senhor presidente, pedi pela ordem para discutir sobre o projeto que concede o título de cidadão rioverdense ao senhor João Sabino. O senhor João Sabino, para quem, os mais novos aqui não lembram do senhor João Sabino, mas ele foi barbeiro ali na antiga rodoviária, ali onde que é a Soagro hoje, por 22 anos. Eu lembro muito bem quando eu ia lá cortar cabelo com ele. Os táxis que ficavam parados para transportar os passageiros era charrete. Então, o senhor João Sabino, ele é irmão do Amaraí, que é daquela dupla Belmonte Amaraí. Ele é irmão do Amaraí e corta o cabelo com o filho dele, o Marcão Barbeiro, há vários anos. O senhor João Sabino, quando chegou em Rio Verde, fundou o Salão Tesoura de Ouro, que até hoje funciona, passa de pai para filho, e ele é aqui na Presidente Vargas, ali abaixo do bar do Neném. Então, o senhor João Sabino foi um homem muito importante para a nossa sociedade. Com a palavra, o vereador Luiz. Foi candidato a vereador na década de 80, teve 270 votos, ficou na primeira suplência de vereadores. Então, senhor presidente, é um homem que realmente eu peço voto aos pares da casa, porque realmente é um homem sério, um homem bacana de se conviver com ele. Então, gostaria muito que os meus companheiros de trabalho votassem a favor desse projeto, senhor presidente. O cara do Luiz está vivo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Iturival. Só para constar em ata que essas discussões sobre a respeito de paternidade dessa ou daquela obra, modéstia à parte, eu queria dizer aos nobres pares, tanto da praça lá da Menezes, da Mutirão e a do Campestre, só andou a partir do momento que eu apadrinhei as três, que eu parti, tomei a frente e junto com os nobres pares, as três praças aconteceram. Então, modéstia à parte, agradeço o empenho de vocês, dos meus pares, do meu amigo Luiz, que veio para o PRO ser líder, e eu agilizei para que o meu amigo tivesse o merecimento. A minha amiga Náudia, que fez esse trabalho, e eu juntamente fiz o trabalho para que nós tivéssemos o valor que merecemos, e na Mutirão também, o Luciano, e eu fiz a parte para poder ajudar. É isso que é companheirismo que fazemos. Então, o trabalho é esse, vocês agradeço ao trabalho do prefeito, acima de tudo, e do empenho dos seus colegas mais humildes, que de alguma forma ajudaram vocês a conseguir esse trabalho. Pela ordem, presidente. Eu não quero desanimar Vossa Excelência, não, nem puxar a sardinha pro meu lado, mas se eu não tivesse aqui brigando desde o primeiro mandato meu, por causa de uma praça, namorado só não tinha virado essa moda de praça. Então, pela ordem. Acho que devido à minha briga constante, minha cobrança constante do prefeito que fosse feita aquela praça do Morado do Sol, que surgiu as outras praças. Pela ordem. Peça a palavra. A palavra, vereadora Lúcia. Pela ordem, vereador Casa Grande. Senhor presidente, eu quero parabenizar o projeto. Senhor presidente, só para cumprimentar o meu companheiro, vice-presidente do Partido Solidariedade, que ele fez aniversário esse final de semana. E eu cheguei lá, eu pensei que era o jogo do Flamengo e do Vasco. Lotado. Senhor presidente, eu cheguei por volta das 11 horas, quando foi por volta das 3 horas, a fila de ônibus que entrou na fazenda, eu fiquei preocupado como que o pessoal da Perdigão estava sendo transportado aqui em Rio Verde, porque os ônibus da Paraúna estavam tudo lá. E a festa emendou 3 dias de festa. E eu estou preocupado já, senhor presidente, porque realmente foi um evento muito grande, vários shows, várias atrações, presença do deputado de Sauer, do prefeito Juraci, e eu fiquei assustado com tanto de ônibus na festa. Parabenizar ele pelo evento, e realmente foi um evento muito grande aí. Teve lá eu, o vereador Leilton, o vereador Nazão, e outras autoridades lá, mas realmente dá onde quietinho, mas pode abrir caminho para o neguinho aí, que a parada é federal. Pela ordem, presidente. Só pedir ao vereador Casa Grande que informe o nome desse vereador, que eu não fui convidado, tá? Eu e a vereadora Náudia aqui querendo saber que festa que foi essa, festa tão grande de um aniversariante dessa casa, que eu não fui convidado, nem fiquei sabendo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, nessa onda de praça aí, senhor presidente, formando as praças aí, quem rodou foi o nobre colega Zé Antônio Baturé, senhor presidente. Tava doidinho para pegar uma reforminha na praça da Vila Maria, pedindo pro prefeito, reforma a praça, lá da Vila Maria, senhor presidente.
Foi brigar com o homem, tá aí, ó. Reformou as praças, tudo a dele ficou, senhor presidente. Tá enrolado. Pela ordem, senhor presidente. Peço a palavra. A prioridade do vereador Zé Antônio é no salão de velório da Lagoa. Tá no orçamento para ser feito. Com a palavra, vereadora Lúcia. Senhor presidente, eu quero parabenizar o vereador Luiz. Realmente, o senhor João Sabino, eu tive o prazer de ser professora dos filhos dele. E só lembrando que o filho dele hoje é um grande jurista em Goiânia, o Marcos Messias, né? Então, são pessoas que realmente trabalhadores que engrandeceram muito, né, e contribuíram muito para a construção da nossa Rio Verde, né? É bem lembrado, é muito bem lembrado, e parabenizar, homenagear essas pessoas, né, que fizeram com que a nossa cidade tornasse essa cidade hoje, né, polo de arrecadação e referência. E só voltando, completando, senhor presidente, quanto à questão das praças, eu gostaria de agradecer a Pedro Alves Cabral, que descobriu o Brasil, ao imperador, que fundou o Banco do Brasil, aos mineiros e aos paulistas que endividaram e que receberam, em perdão da dívida, uma fração de terra em Goiás, e justamente Florentina Cláudia de São Bernardo, que veio com o esposo aqui para a região de São Tomás, e ao padre Mariano, que construiu a igreja do qual surgiu o município, e além do mais, os produtores que valorizaram a nossa terra e que fizeram o que as pessoas compraram aqui para fazer um condomínio fechado e que com isso reformou a Praça da Morada do Sol e as outras praças. Então são gente demais que nós temos que agradecer, né? Pelas praças. Pela ordem, senhor presidente. Parabéns, vereadora, pela aula de história. Eu fiquei emocionado agora. Pela ordem. Pela ordem, vereadora Eliane. Senhor presidente, esse povo está falando em praça aí, mas a principal praça de Rio Verde é a praça do bairro Popular, que eu pedi umas 3 vezes para arrumar ela, ninguém arrumou todas as praças e não atendeu o meu pedido. O bairro Popular é outra cidade, então aí fica a dúvida, né? Por que não arrumou a praça do bairro Popular e arrumou as outras? Acho que foi falta da minha insistência, acho que eu vou insistir mais um pouquinho, que quem sabe a praça do bairro Popular, que aquilo ali é outra cidade. A praça do bairro Popular é uma das praças de Rio Verde que precisava de ser construída de novo e urgente, porque está muito feia aquela praça. Pela ordem, senhor presidente. Último pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, concordo com a vereadora Eliane. É um pedido muito importante lá da Praça do Bairro Popular. Eu também fiz esse pedido, senhor presidente. Morei no Bairro Popular há muitos anos, senhor presidente. E eu fiz também esse pedido junto com a vereadora Eliane. Não sei porque não atendeu, né? Porque a vereadora é da base aí, eu fui líder do governo do prefeito, né? Mas esquenta não, vereadora. Se não fizer esse ano, o ano que vem, vai fazer. Pela ordem. Pode deixar, vereadora, que a força do PR irá ajudar. Eu, Vossa Excelência, e o vereador Manel também, que é daquela região. Iremos os 3 lutar pela reforma daquela praça e pode ter certeza que irá sair. Vereador Idelso também. Em votação. Pela ordem, senhor presidente. Em votação, depois pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Eu acho que o senhor está me censurando, presidente. Aprovado por unanimidade. Pela ordem, vereador Luiz. Senhor presidente, pedi pela ordem. Quero reconhecer o trabalho do vereador Iturival, que tem nos ajudado também, fez essa parceria aí, para que essas obras saíssem. Mas, agradecendo o vereador Iturival, quero agradecer todos os pares dessa casa, que quando eu entrei com o requerimento aqui nessa casa para reformar a quadra da Vila Menezes e fazer a arquibancada no campo da Promissão, todos os pares da casa votaram a favor. Então, quero aqui agradecer a todos, foi esforço de todos os vereadores. Se não fossem meus colegas aqui, essa obra não tinha nem saído do papel. Então, todos têm uma parcela de contribuição e eu só tenho mais é que agradecer, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, ainda em tempo, senhor presidente, quero aproveitar este momento para poder fazer aqui alguns agradecimentos, senhor presidente. Em relação, como é de praxe, né, das pessoas se reunirem tanto de formas partidárias, bem como também se movimentarem no sentido de estar dentro de um processo democrático, fazendo discussões naquilo que é pertinente ao nosso município, onde são várias ações que acontecem no nosso município, desde a parte de infraestrutura,
né, até na parte cultural e assim, por aí vai, senhor presidente. E neste caso, senhor presidente, eu quero falar de um evento, senhor presidente, de um evento cultural, né, senhor presidente, promovido pelo Mauricinho, aonde lá teve o apoio cultural, né, meu, vereador Celso, e também do deputado Lissauer Vieira, e também um apoio também do prefeito. Evento esse, senhor presidente, que nós tivemos a oportunidade de realizar com bastante sucesso. Um evento que já é conhecido, né, principalmente naquela região ali onde é que foi feito o evento. Pela ordem, vereador Celso. Um evento bastante conhecido, senhor presidente, denominado de Rancho Fest Clube, onde a gente realiza ali durante todo o dia de sábado e a noite de sábado e no domingo também um evento de forma cultural. No ano passado, senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de fazer lá, e quem cantou lá para nós foi um ex-colega daqui desta casa, o ex-vereador Newton Lamas, senhor presidente. Inclusive, nesta oportunidade agora não foi possível ele participar e foi muito solicitado lá. E com certeza no próximo ele estará presente sim, porque tem um prestígio muito grande naquela região, senhor presidente. Mas nós teríamos que agradecer a participação, senhor presidente, do Rafael Viola, né, e Dorival, que fez uma excelentíssima apresentação lá. E o grupo de pagode, senhor presidente, avisa aí, não só pelo fato de ser meus primos, senhor presidente, mas um grupo de pagode que está cantando muito bem. O pessoal gostou demais da conta, a primeira vez que eles cantaram lá neste evento. Então tem qualidade e tem futuro. E também, senhor presidente, o Roberto Daniel, Robertinho, amigo meu, criado dentro da minha casa, que foi lá também nos prestigiar. E também, senhor presidente, pessoal dos... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Celso, líder da Uruana. Senhor presidente, só para poder concluir, e também, senhor presidente, o pessoal, além do Rafael Viola, né, grupo de pagode avisa aí, Roberto Daniel, também nós tivemos lá, senhor presidente, uns amigos meus do som automotivo, que na tarde de domingo, senhor presidente, foram mais de 40 carros de som automotivo que tocou durante todo o dia lá. Então foi uma festa bastante prestigiada, senhor presidente, promovida pelo Mauricinho, com apoio cultural nosso, aonde ele reuniu lá na ordem entre sábado e domingo, senhor presidente, mais de 1.700 pessoas. Uma festa que foi bem concorrida e tivemos a oportunidade de daqui da cidade, senhor presidente, ir lá, naquele local, naquele evento, nos prestigiar várias pessoas. Dentre elas, né, nós tivemos a oportunidade aí de, dentro de uma parceria, né, de pedir a alguns colaboradores para que eles disponibilizassem veículos de locomoção para que as pessoas que geralmente gostam daquele evento, para que eles pudessem participar conosco. De forma que nós só temos a agradecer. Foi um evento que aconteceu com muito sucesso e podem ter certeza que este evento Rancho Fest Clube do... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, é porque eu não entendi. Diz que é um evento muito conhecido, eu não entendi nada. E eu não entendi também quando que ele falou que é apoio cultural. Ou é comunitário, como é que é? É apoio cultural que eu vejo em rádio comunitária. Agora eu não entendi, como é que eu tenho um apoio cultural de um vereador? Pela ordem, senhor presidente. Eu não entendi, não sei que evento, que esse que é conhecido demais, mas parece que eu nunca fui nesse evento. Pela ordem, vereador Celso, proprietário senhor presidente, é mais interessante, né? Você pega um cartaz e você vê apoio cultural normal. Ué, será que eu sou diferente? Será que isso é discriminação, senhor presidente? Só por causa da minha cor? Ué, não estou entendendo mais nada, ué. Todo mundo faz um evento e coloca lá, apoio cultural fulano. Apoio cultural ciclano. Senhor presidente, realmente o preconceito, senhor presidente, ele está longe do fim mesmo, senhor presidente, é lamentável. Mas nós fizemos, senhor presidente, dentro da lei, né, dando um apoio cultural, igual todo mundo faz, uma coisa normal, uma coisa natural. Agora deve ser preconceito. Pela ordem, senhor presidente. Eu entendo, Vossa Excelência, que foi um apoio cultural e sem intenção nenhuma. Eu tenho plena certeza disso, vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Nazão, está na fila. Senhor presidente, eu agradeço o vereador Celso por ter convidado eu e o vereador Casagrande, senhor presidente. Só que ele falou assim, ó, lá tem metas. Lá Vossa Excelência vai ficar sentado numa mesa, não é para sair da mesa e ficar rodeando, você entendeu? E não vou aceitar falar seu nome, nem o do Casagrande, nem uma vez. Político lá é só eu, o doutor Juraci Lissauer. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Leonardo. Senhor presidente, parabenizar o vereador Celso, dizer que essas palavras da vereadora Lúcia é intriga da oposição, senhor presidente. Você sabe que ela está falando isso é porque o vereador Celso promove muitas festas. Antigamente, lá no Clube Rio Verdense, ele e o Cringe faziam as festas, o Juraci era menino, a vereadora Lúcia queria entrar nas festas, e o vereador Celso, mas o Cringe barrava. Isso aí, 70 anos atrás,
O vereador Celso barrava ela na entrada do Clube Rio Verdense lá, agora tá com raiva, tá descontando nisso, senhor presidente. Pela ordem. Pela ordem. Vereador Leonardo, o parceiro do Celso fala pra todo mundo tem 32 anos. Eu tenho 41, e ele já era velho. Você tem uma noção. Pela ordem, presidente. Senhor presidente, para acabar e dizer que não há racismo nenhum, eu só não entendi. Eu achei que o apoio cultural era o mesmo que Caixa 2, num período pré-eleitoral, né? Porque eu nunca vi falar que você financia um evento e fala que é apoio cultural porque não pode mostrar quem é que está pagando. Foi isso que eu disse. Pela ordem. Aí eu queria só saber se é Caixa 2. Pela ordem, senhor presidente. Vereadora Lúcia, e os vereadores que foi convidado depois dentro de uma jaula, não podia ter contato com ninguém. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Vereador Casa Grande. Senhor presidente, o Celso, eu lembro quando ele trabalhava de office boy pro Carrinho Cunha. O pai do Paulo Roberto Cunha, então já entende festa há muitos anos. E esse papo de 42 anos aí, 42 anos que eu conhecê-lo. Então, senhor presidente, dizer que a festa foi muito boa, nós estivemos lá e foi um evento com apoio cultural de muita gente, cultura, e um evento que atravessou a noite, e faltou a vereadora Lúcia lá, que eu não sei porque o vereador Celso não convidou ela, acabou de estar lá junto conosco lá, tomando aquele show. Tinha chopp, tinha cerveja, tinha leite, tinha uísque, tinha tudo. Um apoio cultural muito bem da cultura. Pela ordem. E ele Pela ordem, senhor presidente. E ele perdeu, e ele deveria ter chamado a vereadora Lúcia, que ela tinha cantado lá, era um a menos que ele tinha de dar um apoio cultural. Pela ordem, vereador Leonardo. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, vereador Celso foi muito importante aí, que eu me lembro também, quando o doutor Gordo chegou aqui em Rio Verde, ele emprestou o clube para fazer reunião lá com o doutor Gordo, para fundar o Hospital Evangélico, senhor presidente. E o Cringe assistir, as meninas falaram, não, eu vou numa festinha ali, mas que festinha? No aniversário do Cringe, já está fazendo 29 anos. 29 anos, senhor presidente. Só se for 29 anos, que ele está lá no Clube Rio Verdense, lá, meu Celso. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, na verdade... Tem 10 projetos para votar ainda. Na verdade, é uma brincadeira do vereador Leonardo, que quando eu comecei naquela oportunidade lá, trabalhar no clube, né, o vereador Leonardo era mais ou menos, nós é mais ou menos da mesma safra, né, da mesma idade, ele estava sempre por ali também, sapeando por ali, ele fazia parte daquele movimento social que acontecia ali na noite. Então, na verdade, é uma brincadeira dele. E a questão, senhor presidente, não é questão de Caixa 2, não. O vereador está equivocado, fazendo curva na palavra. Mas então quer dizer que todo mundo que coloca apoio cultural é Caixa 2? E pelo que eu saiba, isso é permitido. Eu vejo aí apoio cultural, Lissauer Vieira, futuro prefeito de Rio Verde. Eu vejo aí apoio cultural, Euler Cruvinel, né, futuro prefeito de Rio Verde. Apoio cultural, Paulo do Vale, futuro prefeito de Rio Verde. Mas então isso é Caixa 2? Casa Grande, apoio cultural, Zé Antônio Batoré. Então, na verdade, nós demos um apoio cultural. O organizador do evento se chama Maurício Grios. Pela ordem. Pela ordem, vereador Manel Pereira. Senhor presidente, fiquei preocupado agora com o vereador Celso. Porque ontem falaram que a festa era dele, né? Agora, por exemplo, quando eu vou fazer uma festa, eu não convido vereador não, já vou deixar claro aqui. Convido vereador, agora não, mais para frente, aí a gente convida, mas agora não. Aí o vereador Celso é um cara, gente boa, convidou todo mundo. E pela idade que os meninos estão dando para ele aí, senhor presidente, estou achando que ele começou a carreira política dele como assessor do Matusalém. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Solicito, secretário da mesa, faça a leitura do projeto de lei 34, segunda discussão e votação. Presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, só faça uma propositura para que as matérias de segunda discussão e votação sejam dispensadas a leitura. Há uma propositura do vereador Celso que pede a dispensa da leitura dos projetos de segunda votação. Em votação, os vereadores que concordarem permaneçam como estão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 34/2016, que regulamenta a exposição, comercialização e estocagem de fogos de artifício no município de Rio Verde, de autoria do vereador Paulo Henrique. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade.
Em segunda discussão e votação, projeto de decreto legislativo 22. E a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 35, que autoriza a Prefeitura Municipal a garantir vagas em creche para as crianças, de autoria do vereador Paulo Henrique. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Lúcia. Eu acabei de receber, né, aqui hoje pela manhã também, a população, os que foram aprovados no concurso estão ansiosos, porque a prefeitura não se manifesta, não sabe o que vai ser feito. Então eu gostaria de pedir ao líder de governo que pegasse um posicionamento do prefeito, até para dizer, olha, nós não vamos convocar agora, vão ser convocados só a partir de janeiro, porque isso cria um clima de insegurança, tanto nos que prestarem e for aprovado, né, e que querem agora ser convocados, quanto nos contratados que estão aí. E eu entendo que no serviço público essa insegurança pode resultar num trabalho que pode interferir na qualidade do serviço, do trabalho prestado por esse servidor. Então, eu entendo que, quando eu disse aqui, né, lembra da correria? Porque se nós não votássemos até intempestivamente, projeto de lei complementar de uma vez só, que a culpada seria eu, porque eram não sei quantos, né, que foram aprovados, que não seria... eu disse, eu quero saber depois quem é que vai ajudar a cobrar, quando é que vai ser. O que eles querem é muito pouco. Eu entendo que tem que dizer, olha, não vão ser convocados agora, vão ser na próxima administração, até porque muitos estão abandonando o serviço, senhor presidente. E agora, só para complementar, além disso, a reclamação está enorme pelo serviço da Odebrecht, novamente, da CCB, na rede de esgoto. As avenidas estão transformando em camada de pó. Inclusive, acabei de receber, lá no bairro Tocantins, que o senhor sabe, é o anseio da população, mas pode fazer um serviço bem feito. A terra que tomou conta, daria para tirar essa terra e aproveitar nas obras deles, sem tirar um pouco mais, sem comprar terra, ou então distribuir. E não é só lá, não, é no Canaã também, senhor presidente. É preciso cobrar um serviço de qualidade da Odebrecht. A população está sofrendo. Pela ordem, senhor presidente. Em votação, projeto de lei 38. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Presidente. Aprovado por unanimidade. Senhor presidente, eu entendo a preocupação da vereadora Lúcia. Realmente isso é um clamor que realmente está na cidade em relação às pessoas que prestaram o concurso, mas eu vou me aprofundar mais, mas eu acho que o que se tem é que houve aquela correção, né, onde houve uma solicitação do TCM para que fizesse aquela correção lá que nós fizemos, nós votamos. Me parece que aí tem um intertício para poder se homologar, e tão logo se homologa esse concurso, aí sim eu acho que terá seu rito normal e com certeza irá chamar na sequência. Assim, isso é o meu entendimento, mas vou me aprofundar e trago os esclarecimentos aqui para essa casa, para a gente poder passar para a população. Pela ordem. Pela ordem, vereador Manuel. Fazendo aqui um coro às palavras da vereadora Lúcia, é isso que nos deixa pensar, né, vereador Iturival? Vereador Iturival, vereador Idelso. Quando foi um dia antes da votação desse projeto, no Facebook estava dizendo até o nome dos vereadores que votaria contra, e convocando a sociedade de Rio Verde para vir para casa, para saber quais os vereadores que votaram contra, né? Então, já estava fazendo uma previsão. Pedi para essa pessoa agora colocar no Face, para lotar a casa, para vir para ajudar nós a cobrar. Que dia que vai ser chamado os concursados. Assim funciona. Obrigado. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 39,
2016, de autoria do vereador Paulo Henrique. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade. Peça pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Lúcia. Senhor presidente, não chamar a atenção, eu gostaria até, estou observando agora, porque o vereador Paulo Henrique voltou com vontade de trabalhar. Muitos projetos de lei, eu também apresentei. Então, quero ver quais são os que receberão autógrafo e se os meus serão devolvidos. Agora, até complementando, concordo com o vereador Manuel, aquilo foi uma responsabilidade que colocaram no Facebook, né? Agora, também, eu, naquela época, dizia, eu quero ver quem é que vai ajudar a cobrar depois. Agora, eu gostaria até de estar complementando quando o líder de governo disse que era o pensamento do líder de governo. É o pensamento do prefeito? Eu posso estar dando ciência que tão logo seja homologado, eles serão convocados, ou é porque o líder de governo acha? Ou se ele está falando em nome do governo? Eu quero, assim, a posição do governo, para que eu possa dizer, olha... O governo diz que tão logo seja homologado, porque eu não entendi por que não foi, porque aquele dia diz que, o apressadinho diz que era porque iria no outro dia ser homologado pelo TCM. Ou se é só... Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Senhor presidente, pelo que se tem, o processo está em curso. Então o governo não vai atalhar, não vai recortar a fila. Ele está em trâmite. Então logo ele seja concluído, com certeza as ações irão acontecer. Em votação, projeto de lei 41/2016, de autoria do vereador Paulo Henrique, que denomina nome de rua, que especifica e dá outras providências. Não havendo em votação. Vota aí, Casagrande. Aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 45, que altera a lei 6.378, e a palavra está franqueada. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora Lúcia. Eu já levantei todos os indícios, né, de inconstitucionalidade do projeto, só reafirmar que eu estou votando contra a redação, contra os vícios, né, de legais que existe, mesmo porque nós estamos no ano de encerramento de governo, mas que eu não sou contra a alteração, porque essa Câmara já concedeu 60%. Até para que depois, quando volta o TCM, não diga que eu não alertei. Obrigado, senhor presidente. Não havendo em votação. Aprovado com um voto contrário. Em segunda discussão e votação, projeto de lei 65/2016, de autoria do Poder Executivo. E a palavra está franqueada. Não havendo em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores e senhoras vereadoras, público presente, convoco para a próxima. Só deixando bem claro aqui para a população, dos internautas, que a sessão será dia 21, terça-feira, devido à votação da LDO, que vai ser criada a comissão de orçamento e para analisar a LDO, porque tem que ser votado nesse mês. Ordinária. Convoco para a próxima sessão ordinária do dia 21, terça-feira, às 9 horas da manhã, no Palácio Turival Nascimento Júnior. E declaro encerrada a presente sessão.